Esses dias eu ouvi uma frase que dizia que não basta a gente entender o padrão, a gente precisa saber por que ele existe, por que ele serve. Então, muitas vezes a gente até compreende a existência de um padrão, só que a gente não vai conseguir integrar ele enquanto a gente não entender o porquê que esse padrão existe. Fazendo algumas integrações e, enfim, observações da minha própria vida, da minha própria análise, eu venho compartilhar com vocês alguns pontos referentes a isso. É um divisor de águas num processo analítico, principalmente da nossa própria individuação, faz parte da nossa integração, sabe? Entender por que a nossa mente ela recria cenários que são tão familiares pra gente, né? Seja bem-vindo a esse episódio. Eu sou Amanda Lucila, sou psicanalista, estou cursando bacharel em filosofia, sou escritora, tenho alguns textos existenciais no Catarse. Estamos com um projeto bem interessante no Clube do Livro, onde a gente vai debater sobre existencialismo e condição humana, para que a gente consiga refletir. Eu separei algumas obras, 2 de Albert Camus, que fala... Primeiramente, a minha favorita, que é A Queda, de todas as obras de Camus. Está no meu top primeiro lugar, A Queda, que é de um cara que ele começa falando super bem da vida dele, assim. E é muito interessante porque é tipo um monólogo de um cara que tá num bar e ele está meio que confessando as coisas. Então ele começa super bem e logo ele começa a falar um monte de coisa e meio que te convencer que aquilo é certo. Tanto que você próprio se questiona, tipo, caramba, mano, isso é errado, mas eu concordo com esse cara. Então, assim, é uma obra muito interessante, é bem curtinha. Mano, em uma tarde tu lê tudo, sabe? Gosto muito. O Mito de Sísifo, né? Preciso imaginar Sísifo feliz. Uma das mais famosas. Tem uma do Tolstói também, que é De Quando a Terra Precisa um Homem. E O Alienista, do Machado de Assis. Estamos então com essas 4 obras. As turmas, elas estão sendo montadas. Você consegue ver a programação. Eu separei de 2 a 3 datas no mês de setembro. A gente vai fazer uma temporada de existencialismo e condição humana. Então, você vê certinho o que faz sentido pra ti. São valores extremamente simbólicos, assim. De R$13 a R$20 os ingressos. Então, é bem tranquilo. Assim que você compra o ingresso, você já recebe um PDF do livro. Aí você fica com esse livro pra sempre. Esse livro é seu, você consegue baixar. E um guia de leitura também, tá? Então tá bem interessante, tá bem legal. A primeira turma é dia 2 de setembro, com a leitura e debate do Mito de Sísifo. Então, dá uma olhadinha na programação e venha fazer parte do nosso grupo de debates. A gente tá tentando juntar pessoas com os mesmos interesses para ver diversas perspectivas, né, de mundo e afins. Então é um projeto bem interessante. Bom, outro projeto também é o Projeto Prisma, que auxilia ali no autoconhecimento. Se você já ouve os episódios há mais tempo, você sabe do que o Prisma se trata. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tá bom?
além do canal do YouTube, eu tô trazendo vídeos com uma pegada um pouco psicanalítica, um pouquinho filosófica, trazendo principalmente a filosofia da linguagem, a filosofia da mente, que são áreas de estudo que eu estou aplicando, né? Então, enfim, cara, que bom te ter aqui. Eu acho que a gente já pode começar esse episódio, a introdução tá bem longa, né? Sabe quando a gente olha em volta e tem uma sensação muito incômoda de que a gente já viveu exatamente a mesma coisa em algum momento da nossa vida? E quando eu falo isso, não tô falando de déjà vu, tô falando de um tipo de repetição que acaba até cansando a nossa alma, sabe? Tipo, aquele mesmo perfil de relacionamento que você prometeu que você nunca mais aceitaria. A mesma dinâmica de trabalho, onde você se sente invisível, ou sei lá, aquela velha discussão que só muda de personagem, só que o roteiro continua rigorosamente o mesmo. E talvez você já tenha pensado, cara, por que isso sempre acontece comigo? A gente tende a pensar, por que eu continuo repetindo? Por mais que eu veja a repetição, por que eu continuo repetindo? Por que eu continuo fazendo a mesma coisa? A gente precisa conversar hoje nesse episódio sobre esse paradoxo do fantasma, acho que a gente pode chamar assim. A pergunta que a gente raramente se faz é por que a nossa própria mente insiste em reconstruir os palcos onde fomos feridos. Por que a gente recria com uma precisão quase cirúrgica cenários onde a gente acaba rejeitado, controlado ou invalidado? A verdade é que existe uma ilusão muito sutil que acaba rodando no nosso inconsciente. É uma vozinha bem silenciosa que diz assim, ó, dessa vez vai ser diferente, dessa vez eu vou vencer, dessa vez, não, essa pessoa é diferente de tudo que já passou, ela é diferente de todas. E eu tenho uma coisa pra te falar, que a gente não busca a repetição porque a gente gosta do sofrimento. A gente busca a repetição numa esperança ingênua de dar um fim diferente para uma história antiga. É como se o nosso ego dissesse, poxa, se eu trouxer... Eu falei trouxer em um vídeo no Instagram, deu o que falar. Eu não consigo falar trouxer. Eu tô vendo um X aqui, enfim. Mas se eu trouxer essa mesma dor de infância, essa mesma sensação de rejeição, e se eu conseguir trazer para esse novo cenário com essa nova pessoa, talvez agora eu consiga controlar a situação, talvez agora eu consiga agir diferente, talvez agora eu seja visto, talvez agora eu não seja rejeitado, talvez eu vença esse embate tão antigo, talvez eu consiga superar os meus medos, talvez eu consiga me comunicar, talvez eu consiga. Só que o palco mudou, os atores mudaram, só que a ferida que está regendo a cena ainda é a mesma. E enquanto a gente tenta resolver o passado usando o presente como marionete, a gente continua refém do mesmo fantasma. E cara, acredito que seja muito difícil a gente admitir para nós mesmos, porque a crítica, o controle ou o molde alheio às vezes parecem tão mais confortáveis do que a nossa própria liberdade. Por isso que a análise ela é tão importante, cara. Porque pensa comigo, a dor conhecida ela tem uma estrutura. Você sabe
como ela dói, você sabe como você reage e você já cria defesas para essa dor. Então já é familiar. Existe ali uma previsibilidade quase que segura no desconforto familiar. Se você já espera a rejeição, se você já espera a cobrança, quando elas chegam, o seu ego ele suspira e diz: ah, ok, eu já sabia que isso ia acontecer. O mundo ainda funciona do jeito que eu conheço. Só que quando a gente fala de liberdade, da verdadeira liberdade, desse desconhecido, o desconhecido ele não tem roteiro. A liberdade exige que você ocupe o seu próprio espaço sem a desculpa do algoz. E para o nosso ego, o vazio de um futuro não escrito é infinitamente mais aterrorizante do que o peso de uma gaiola conhecida. O desconforto do conhecido nos protege da responsabilidade de ter que escolher quem somos fora da dor. E a repetição, ela vai funcionar como uma anestesia. Dói, só que pelo menos é um terreno onde a gente já sabe onde que a gente anda. Porque a gente constrói defesas, certo? O que eu quero que você olhe é para suas repetições atuais, mas não olhe para elas com julgamento. O grande ponto fascinante de fazer uma análise é você olhar para essas coisas com uma curiosidade e você saber de onde que sai. E eu digo que é muito viciante, tá? É você olhar e entender qual que é o combate antigo que você ainda tá tentando vencer nas relações que você se coloca hoje. É uma busca por validação? É você perguntar para essa pessoa que você tá o que ela acha de tal coisa sobre você? Você busca validação nisso? Com quem que você repete a mesma coisa? Para quem que você pede a opinião sobre as coisas que você gosta? Na tua família, no teu familiar. Por que você precisa da aprovação no olhar do outro? Para você se sentir pertencente? E o que você perderia se você parasse de tentar consertar essa história e simplesmente decidisse caminhar em direção ao desconhecido? Dá medo, né? Você já reparou como que às vezes a gente tem a sensação de que finalmente a gente se libertou, que a gente já não precisa mais da opinião dos nossos pais, só que a gente continua agindo exatamente como se a gente estivesse prestando contas a alguém. E é quase irônico, porque a gente cresce, a gente sai de casa, a gente conquista a nossa independência, só que tem uma sensação de estar sendo julgado ou de nunca ser o suficiente. E essa sensação ela continua ali, firme e forte. Agora, se você olha com muito cuidado e curiosidade, principalmente, para as suas relações afetivas hoje, talvez você perceba uma dinâmica muito sutil. Porque a gente troca... Eu falei isso no vídeo do YouTube. Eu falei no vídeo A Mente Mente. Eu aconselho muito que você assista esse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição, tá? Mas a gente troca o juiz. Só que o tribunal ele vai continuar rigorosamente o mesmo. Isso é o que a gente pode chamar de terceirização do superego. O que é o superego? Ai, meu Deus. Começou a falar de psicanálise. Para a psicanálise, o superego é essa instância da nossa mente que guarda as regras, que guarda a moral, as proibições, as ideias. Crianças até 7 anos não têm um superego formado. O superego, ele nasce em grande parte da forma como internalizamos as figuras que nos criaram. Com as suas cobranças, seus olhares de aprovação, as suas rejeições, a sua forma de comunicação, a sua forma de reação sobre a comunicação,
Então, se você tem cuidadores que às vezes te tratam com silêncio punitivo, explodem quando você se impõe, quando você fala alguma coisa contrária, você tende a carregar isso para suas relações. O problema é que quando você cresce, ao invés de você amadurecer, ao invés de amadurecer, né, essa própria voz, de você construir a sua própria autoridade interna, e eu não culpo, porque por muito tempo eu acabei deixando que esse crítico falasse. O meu crítico é extremamente punitivo, ele é crítico pra caramba. E a gente faz um movimento quase que automático, a gente tira, né, esse papel dos pais e muitas vezes a gente acaba entregando na mão do nosso parceiro ou da nossa parceira. E de repente a aprovação daquela pessoa vira o ar que você respira. Então se a pessoa tá brava, se a pessoa tá distante, o mundo acaba desmoronando. Se ela critica e você não questiona a crítica, você imediatamente assume a culpa. Você passa a medir a sua inteligência, a sua beleza, o seu valor e até a sua paz a partir do filtro do outro, a partir da percepção, da lente, do olhar do outro. Por quê? Porque você não quer ser rejeitado, talvez. Porque a sua primeira figura talvez tenha te rejeitado, talvez tenha te abandonado. Então, você busca se adaptar para que você não perca esse vínculo. E uma das perguntas mais duras que a gente precisa se fazer é de que você está se relacionando com a pessoa real que está na sua frente ou você usa a presença dela para recriar uma figura de autoridade que você nunca aprendeu a peitar. E é aí que a gente entra na questão do vício na culpa e na busca por validação. E por que a gente faz isso, de fato, né? Por que a gente entregaria um poder tão avassalador para outra pessoa? Porque por mais doloroso que seja, estar na posição de quem precisa ser validado é uma dinâmica terrivelmente familiar. Se você cresceu sentindo que você precisava fazer por merecer, o amor, o seu sistema emocional aprendeu que o amor é algo que se conquista através do esforço, da perfeição e até mesmo do anulamento. Então, se você encontra um parceiro exigente, um parceiro crítico, ou muitas vezes emocionalmente indisponível, o seu inconsciente suspira muito aliviado e diz: putz, essa dança eu conheço. A culpa terceirizada te mantém num ciclo de rendição. Então, se tudo é sua culpa, você continua tendo a ilusão de que, se você mudar um pouquinho mais, o outro vai finalmente te amar do jeito que você precisa. Quando a gente fala de validação externa, ela é quase uma droga. Uma droga que te vicia muito. Você pode ser viciado pela sua vida inteira, até que você tome consciência de que você está querendo a validação externa. Por quê? Porque a aprovação do outro acaba virando o único atestado de que você tem o direito de existir, o direito de ser feliz. Terceirizar esse superego acaba sendo, no fundo, uma forma de adiar a sua própria individuação. Onde você recusa o peso e a beleza de ser o seu próprio juiz. Nessa semana, quando você sentir aquele aperto no peito, aquela necessidade urgente de saber se o outro está bem com você, ou aquela culpa imediata diante de uma crítica, experimente dar um passo para trás e se perguntar: de quem é o olhar que você realmente está buscando agradar nessa cena? O que aconteceria se você recolhesse essa autoridade
que deu ao outro e você se tornasse a pessoa que valida a sua própria existência. Agora eu quero que você imagine o seguinte. É um sábado à tarde. O Lucas decide passar umas 2 horas na sala fazendo algo totalmente dele. Sei lá, o Lucas está tocando um instrumento, o Lucas está lendo um livro, ou simplesmente o Lucas está encarando o teto sem fazer absolutamente nada, entre aspas, produtivo. É o momento do Lucas, é o momento de pausa do Lucas. A parceira do Lucas, a Marina, ela passa pela sala, ela dá uma olhada rápida, ela pega um copo d'água na cozinha e solta uma frase totalmente corriqueira, num tom neutro. Nossa, você ficou a tarde inteira aí, né? Perceba que ela não gritou. Ela não deu uma ordem, tampouco ela disse que odeia o Lucas. Foi só um comentário de quem passou pela sala. Agora, sente só o que acontece dentro do Lucas nesse exato milissegundo em que essa frase passa pelo ouvido dele. Em questão de segundos, a Marina ela deixa de ser a companheira de vida do Lucas e ela assume a toga de juíza suprema da existência do Lucas. O peito do Lucas aperta, o estômago dá aquele nó muito familiar. É exatamente a mesma sensação de quando o Lucas tinha 10 anos e ele ouvia os passos da mãe ou o pai se aproximando no quarto para checar se ele estava estudando ou se ele estava vadiando, se ele estava dormindo. A mente do Lucas não processa o comentário que a Mariana reparou que ele está ali por 2 horas. O inconsciente do Lucas traduz como: você é um egoísta, você é um preguiçoso. Você não tem o direito de descansar enquanto há coisas para fazer. Lucas tem 2 saídas clássicas da neurose. Ou ele ataca na defensiva, onde ele se ergue, ele rebate com raiva. Poxa, eu trabalhei a semana inteira. Eu não posso nem ter 1 minuto de paz nessa casa. Ele não está falando com a Mariana. Ele está se defendendo da cobrança infantil que acabou ressurgindo só nessa frase da Mariana. Ou ele pode se submeter e começar a ruminar. O que é isso? Ele vai engolir seco. Ele vai levantar em silêncio. Ele vai lavar a louça, tomado por esse ressentimento mudo. E ele passa o resto da noite rondando a Marina, perguntando de 10 em 10 minutos: tá tudo bem? Você tá brava comigo? Um ponto muito interessante é que nesses 2 cenários, tanto do ataque defensivo quanto da submissão ruminante, existe um sentimento de raiva. A raiva, quando ela está no seu ápice, ela acaba sendo transparecida com defensividade e agressividade. Quando a pessoa escolhe não agir no externo, ela rumina. E ela começa a ressentir esse sentimento de raiva, que a raiva por si só é um sentimento. A raiva não é ruim, ok? A raiva é um sentimento que nos gera energia, seja para construir, seja para destruir. A raiva é uma das energias mais fortes que a gente tem em questão de atividade. Porque se a gente sente raiva da situação financeira que a gente se encontra, a gente vai usar essa raiva para lutar com todas as forças para sair dessa situação financeira. Se a gente
sente raiva, a gente vai buscar destruir para construir algo novo. Entende a questão? Só que muitas vezes, quando vem essa defensividade, a pessoa não pensa no que ela vai estar construindo. Então ela não vai, como eu bem disse, o Lucas não está falando com Marina, o Lucas está falando com a figura ao qual esse comentário da Marina remete. Muito provavelmente, por muito tempo, com essas figuras, Lucas deve ter ruminado muito, deve ter engolido seco. Deve ter se sentido injustiçado em vários momentos, que ele realmente estava cansado. E vinha uma figura e falava, e ele só... Entende a questão? O que realmente acontece nesse cenário? A Marina, ela não pediu pra ser o superego do Lucas. A Marina, ela só queria um copo de água. Foi o próprio Lucas quem terceirizou a autoridade sobre a vida dele. Lucas entregou o martelo do tribunal na mão dela porque ele mesmo não consegue sustentar o direito de descansar sem que ele sinta culpa. Ele precisa que a Marina diga pra ele que tá tudo bem ele descansar, meu amor. Para que só assim ele se sinta autorizado a existir, autorizado a descansar. Quando a Marina lança esse comentário neutro, o sistema dele vai interpretar com condenação. E o grande paradoxo da terceirização do superego é exatamente esse. A gente acusa o outro de ser controlador, de ser rígido, de ser crítico. Mas fomos nós que colocamos a pessoa no trono e entregamos a ela o poder de ditar o nosso valor. É uma cena simples, sábado à tarde, mas que mostra com muita clareza o tamanho do tribunal que a gente acaba carregando na nossa mente, no nosso peito. E como que a gente adora contratar novos juízes para a mesa de jantar, para essa mesma velha sessão, para essa mesma velha dinâmica, para reinterpretar exatamente aquilo que a gente já conhece. Outra questão é quando a gente não ama a pessoa que está do nosso lado, mas a gente ama a ideia que a gente cria dessa pessoa. É uma das armadilhas bem comuns e um tanto quanto dolorosas da vida adulta. A gente entra numa relação muito apaixonado pelo potencial, pelo visual, pela legenda do Instagram, até pelo troféu social que o outro representa. Só que uma pessoa, de verdade, ela não cabe num roteiro. Ela é um copo vivo, imprevisível, com vontades, com falhas e com uma existência que insiste em ser diferente do que a gente planejou. Voltando lá então para Lucas e Marina, para que a gente entenda como que funciona um relacionamento projetivo. Nas redes sociais, o Lucas e a Marina parecem um casal perfeito. Eles postam fotos bonitas, com legendas poéticas, sobre conexão deles e tal. São os queridos. Pra quem vê de fora, parece uma história de cinema. O Lucas se apaixonou por essa imagem da Marina inteligente, da Marina estilosa, da Marina que valida a estética de vida que ele quer vender pro mundo. O problema vai começar numa terça-feira de noite no meio da sala, quando a Marina real aparece. Marina tá cansada, tá desinteressada nessas conversas rasas que às vezes o Lucas traz. Ai, Marina tá com crise de ansiedade ou simplesmente tá querendo ficar só em silêncio. O Lucas se frustra, porque ele não tolera o tédio, ele não tolera a vulnerabilidade ou a risada escandalosa que não combina com esse personagem que ele criou da Marina.
É interessante a gente entender que ele não está irritado porque a Marina errou. Ele está irritado porque a Marina ousou ser um ser humano real e quebrou a fantasia do espelho onde ele queria se refletir. Uma pergunta que eu te faço é: quantas vezes a gente não está apaixonado pelo outro, mas sim pelo papel que a gente exigiu que o outro atuasse na nossa vida? E existe um caso até de coerção sutil e até de uma redução da alteridade. O que é autoridade? Alteridade. Alteridade é o simples fato do outro ser o outro. Um universo completamente independente do nosso. E isso, a alteridade, é muito assustadora para quem é inseguro. Quanto mais a Marina demonstra ter gosto próprio, opiniões fortes e um estilo único, mais o ego do Lucas se sente ameaçado. Como ele não consegue controlar o mundo interno da Marina, ele começa o processo de escolher a Marina para um tamanho administrável. E é muito interessante porque isso raramente vai acontecer com gritos, vai acontecer com veneninho em gotas. É uma piadinha inocente sobre a roupa que a Marina usa, o vestido que ela escolhe. Nossa, você vai sair assim mesmo? Parece que você quer chamar atenção. Nossa, você vai sair assim mesmo? Você não tá tão feminina. Nossa. Nossa. Às vezes é aquela opinião não solicitada sobre o corpo dela. Nossa, você podia fazer academia, né? Putz. Talvez engordar um pouquinho. Talvez emagrecer. Talvez a outra também, a invalidação velada de um pensamento dela numa mesa de bar qualquer. A Marina é meio dramática com essas coisas de filosofia. Putz, nem liga não. A Marina é... Marina... Não fale com a Marina de religião, não. Então, esses pequenos comentários funcionam como tesouras que podam os galhos de uma árvore. O objetivo inconsciente é podar essa espontaneidade da Marina até que ela caiba pequenininha e previsível dentro da gaiola de segurança dele. Porque o Lucas é tão inseguro. Ele é tão inseguro que ele se incomoda com a quantidade de piercings ou não que a Marina tem na cara. Se ela tem uma tatuagem e tal. Ai, meu Deus. O que as pessoas vão pensar? Só que do outro lado, a Marina também cai numa armadilha projetiva. Ela até percebe a futilidade, o egoísmo, a negação da realidade que o Lucas carrega. Ela também enxerga que os dois têm leituras de mundos totalmente opostas, valores éticos incompatíveis e mesmo visões políticas que chocam frontalmente. Só que a Marina ela entra num mito da conversão, porque ela assume um papel de educadora, um papel de terapeuta, de salvadora. Marina passa horas tentando conscientizar Lucas, tentando explicar a humanidade, tentando explicar a empatia, tentando explicar a profundidade, até mesmo a própria subjetividade que ela possui. Marina, ela se desgasta em debates exaustivos, na esperança de que, se ela usar as palavras certas, o livro certo, a chave do Lucas vai virar, finalmente ele vai acordar. É uma ilusão de que o amor é uma escola onde você foi contratado para formar o seu terapeuta, o seu parceiro. Ó, o inconsciente vazando. Só que existe uma diferença muito grande entre alguém que está num processo de evolução e alguém que tem uma incompatibilidade estrutural de valores com você. Porque quando você tenta doutrinar o outro
para que ele passe a se importar com o que você se importa, isso não é amor, isso é uma tentativa desesperada de transformar um estranho na pessoa que você gostaria que esse estranho fosse. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, olhe para a pessoa que você está conhecendo, para a pessoa que você conversa, ou até mesmo para as memórias das suas relações, das suas últimas relações. Eu quero que você se responda com absoluta honestidade. Não tente justificar, não tente contornar, não tente se racionalizar sobre, só responda. Primeira coisa que vier na tua mente. Você realmente enxerga e aceita a pessoa que está na sua frente ou você passa os seus dias tentando lapidá-la para que ela pare de te incomodar? Para que ela se pareça ou para que alguém externo valide essa pessoa ao qual você está? E aonde que você está se desgastando tentando ensinar o básico sobre a vida para alguém que simplesmente escolheu não ver? Depois a gente entender esses palcos que a gente acaba recriando, até mesmo do lado da Marina. A Marina, ela acaba tentando educar, salvar, entre aspas, porque a Marina, ela passou a vida inteira se justificando para as figuras que cuidavam dela. Marina passa a vida inteira em modo sobrevivência para que o próprio meio onde a Marina se encontra não engula, não tente apagar quem ela é. Ela acaba terceirizando isso para um parceiro que tenta, em gotas pequenas, tentar moldá-la. Marina é segura com a pessoa que ela é. E ela se põe à prova exatamente de relacionamentos com pessoas inseguras que tentam moldá-la a ser algo que ela não consegue suprir. Os juízes que a gente contrata, as fantasias que a gente insiste em alimentar, me vem muito uma pergunta muito prática. Em que momento, às vezes, a gente acaba despertando, né? Porque eu até vi uma frase esses dias, eu não lembro se eu falei no início do episódio, mas... Tá, beleza, já vi que eu repito, já vi que eu faço isso. Mas por que eu não mudo, cara? Há uma grande diferença em você ver um padrão e você entender por que esse padrão existe. O despertar na individuação, ele não vai vir acompanhado de fogos de artifício, a iluminação divina, discursos dramáticos de despedida. Até num dos grupos, de umas paradas de despertar e tal, que eu acabei formando uma certa vez, eu até falei, cara, a desconstrução do ego, não sei o que, vocês tocam muito nisso e tal, mas quem que vai estar lá quando vocês se iluminarem? Quem que vai comemorar a iluminação? Porque isso é coisa de ego. Despertei, e me iluminei. O processo de individuação, geralmente, ele costuma ser muito quietinho, muito sutil. É uma sensação de lucidez que é quase serena. Uma sensação gostosa. É um barulho interno que acaba simplesmente cessando e as coisinhas começam a fazer sentido, as pecinhas vão se encaixando. Fechando o ciclo do Lucas e da Mariana. Mariana não, Marina. Eu gosto dos dois nomes, Marina e Mariana, eu acho lindo. Pra gente ver como que vai acontecer nesse relacionamento a anatomia da integração.
Porque a gente tem a ilusão de que a cura de um ciclo neurótico é a raiva. E a gente acha que a gente se libertou porque a gente finalmente gritou, porque a gente finalmente brigou, porque a gente finalmente colocou limites aos berros ou fez um texto imenso no WhatsApp desabafando. Só que a psicanálise, ela nos lembra de uma verdade que é um pouquinho incômoda. A raiva ainda é vínculo. Se você tá brigando, se você tá discutindo, se você tá tentando se defender ou exigindo que o outro entenda o seu ponto, o seu inconsciente ainda está profundamente investido naquela relação. Você ainda está alimentando a projeção. A agressividade, ela é só o último suspiro da esperança de que o outro mude. O verdadeiro término de uma projeção vai acontecer quando a raiva der lugar à apatia, ou melhor, à indiferença pacífica. Lembra da Marina, exausta, tentando explicar para o Lucas que ele estava sendo passivo-agressivo, que o Lucas estava querendo controlar ela. No momento em que a projeção se desfaz, o Lucas solta a mesma piadinha de sempre. Ai, nossa, você ficou a tarde inteira aí sem fazer nada. Ai, nossa. Eu devia fazer academia. A Marina, ela simplesmente vai olhar, vai tomar um cafezinho e vai responder, devia. Fiquei. Sem alterar a voz, sem nó no estômago, sem necessidade de se justificar, acusar ou de brigar. E a apatia, nesse caso, não vai ser a frieza ou um deboche, mas a alta psíquica, tipo uma alta hospitalar, sabe? Porque o fantasma, ele perde o encanto. Esse palco desmontou porque você finalmente parou de atuar. Existe um mito muito perigoso no meio do desenvolvimento pessoal que diz que quando você se cura e eleva a sua frequência, você nunca mais vai atrair pessoas manipuladoras ou controladoras, e isso é uma ilusão infantil. O mundo continua cheio de pessoas machucadas, cheio de pessoas inseguras, com superegos rígidos e prontas para terceirizar a própria neurose no primeiro que aparecer. A diferença da pessoa integrada não é a ausência de teste, mas é o tempo de resposta. Antes da integração, você talvez levava aí 3 anos dentro de um relacionamento sufocante para você perceber que você estava sendo anulado. E talvez mais 2 anos aí num processo muito doloroso de você tentar sair disso. Depois que ocorre a integração, você percebe um padrão num terceiro encontro, num comentário sutil, numa piada atravessada, numa tentativa velada de controle. Aí você vai olhar para aquilo, você vai reconhecer esse perfume familiar dessa velha neurose, e ao invés de você tentar consertar a pessoa, você simplesmente vai fechar o acesso. Não tem drama, só um entendimento imediato de que aquele ambiente não serve para sua vida. O topo, assim, da maturidade psíquica, emocional, é quando a gente finalmente aceita a economia de energia psíquica. A gente para de desenhar o óbvio. A gente passa anos gastando uma quantidade cavalar de intelecto, de afeto, de vocabulário analítico, tentando fazer o outro entender coisas muito básicas. A gente escreve tese sobre empatia, desenha o óbvio, cria analogias didáticas, gasta horas de vida tentando ensinar um adulto vacinado a respeitar o nosso espaço. A integração chega quando você percebe que quem não quer ver, não vai ver. E não é por falta de explicação, mas por necessidade de defesa. Pare de gastar energia tentando conscientizar quem escolheu continuar alienado. E isso é o maior ato de amor próprio que você pode exercer.
Você recolhe a sua inteligência, recolhe os seus afetos e você vai redirecionar essa energia para sua própria criação, para os seus projetos, para sua vida real. Você deixa de ser terapeuta de parceiro e você volta a ser autor da sua própria história. Olhe para sua vida hoje e perceba para onde que a sua energia está vazando. Em que embate você ainda está gastando o seu intelecto, tentando desesperadamente fazer alguém entender o óbvio? O que aconteceria se você simplesmente aceitasse a limitação do outro, recolhesse as suas projeções e escolhesse a paz da indiferença? A gente chega no coração da individuação depois de reconhecer os palcos que a gente repete. A gente devolve o tribunal para quem é de direito aí, para desmontar essas fantasias projetivas sobre uma pergunta que é interessante. Quem é você quando não está tentando se moldar para caber na expectativa de alguém? Então, individuar-se, como eu sempre vou dizer, não é sobre você se isolar do mundo, mas é você se tornar uma pessoa que simplesmente tem a coragem de habitar a própria pele. Se individuar não é sobre você ser uma pessoa egoísta. É um processo onde você reivindica o direito de existir por inteiro, com as suas luzes, suas sombras, suas vontades e, acima de tudo, suas escolhas. Onde você banca o seu desejo. A primeira grande batalha da individuação, ela acontece no corpo. A gente passa uma vida inteira entregando o nosso corpo como se fosse um imóvel alugado. Ajustamos a nossa postura, o nosso estilo, o corte de cabelo, as tatuagens, o peso, até a forma como a gente fala para que o outro não se incomode. O corpo vira uma vitrine de aprovação alheia. Quando você está preso à neurose da validação, a sua estampa, o seu visual, até a sua saúde só existem em função do olhar do superego terceirizado. Você se veste para ser aceitável, entre aspas. Você se cala para ser agradável, entre aspas. E você molda a sua expressão para não incomodar a insegurança de quem está por perto. E reivindicar o nosso próprio corpo é agir que a gente consiga demarcar uma fronteira inegociável. A minha imagem, a minha estética, a minha saúde e a minha presença não são matérias-primas para o conforto emocional de mais ninguém. Esse território é meu, esse corpo é meu. Eu vou bancar a minha vontade, eu vou bancar o meu desejo. Reivindicar o próprio corpo é você entender que você não precisa da permissão de um juiz para ocupar um espaço que ocupa. A sua autonomia deixa de ser uma concessão que o outro te dá e passa a ser uma fundação onde você pisa todos os dias. Você passa de objeto a sujeito. Geralmente, na posição de objeto, a pergunta central da sua vida é sempre muito passiva. Putz, será que o outro vai me escolher? Será que eu tô agradando? Será que eu preciso mudar em mim algo para que essa pessoa não me abandone? Então você se coloca, né, como uma argila na mão do destino ou do parceiro. Você espera ser moldado para que você tenha valor. Você vai contra coisas que você acredita fielmente, porque você se coloca na posição de objeto. Então, se você era de uma religião, você passa a ser da religião do parceiro para que, putz, talvez essa pessoa não vai me abandonar. Quando você está na posição de sujeito, a pergunta ela vai mudar drasticamente de posição, de direção. Você vai se perguntar, o que eu desejo? Essa relação cabe na vida que eu quero construir? Isso faz sentido para os meus valores?
Assumir a posição de sujeito desejante significa você aceitar o risco e a beleza da liberdade, do desconhecido. Significa parar de culpar a vida, os pais ou o parceiro pelas suas insatisfações e você reconhecer que é você quem está no comando das suas escolhas. Então, na próxima vez que você estiver conhecendo alguém num relacionamento, e beleza, os primeiros meses é maravilhoso, é perfeito. Dá um tempo. Vai vendo o que te incomoda. Por que te incomoda? Seja curioso. E melhor ainda, faça essa pergunta: quem que isso te lembra? Da tua convivência familiar. Putz, esse jeito de falar lembra meu pai. Putz, por que lembra meu pai? Por que eu estou terceirizando essa visão sobre essa pessoa que eu estou conhecendo a respeito do meu pai? Aí você vai pegando as familiaridades. Quando você vira sujeito da sua história, você para de esperar que a vida aconteça ou que alguém venha te autorizar a ser feliz. Você simplesmente assume esse peso e a própria potência de vontade das suas próprias decisões. Onde que você está pedindo licença ou aprovação para você ser exatamente quem você é? O que aconteceria se a partir de hoje você parasse de se perguntar se você é o suficiente para o mundo e você começasse a se perguntar se o mundo que você construiu é o suficiente para você? Ai, assim a gente vai encostando a porta desse episódio. A verdadeira conversa não termina aqui, na verdade ela só começa agora nesse silêncio que vai ficar quando você tirar os fones. Eu espero genuinamente que você não vá se distrair com outra coisa, para que você pense, de fato, sobre o que você ouviu aqui. A gente passeou por palcos, a gente repete cenas, a gente encara esses juízes imaginários, a gente desentranhamos as nossas ilusões que a gente acaba criando para que a gente não encare a vida como ela é. A gente se entorpece, a gente entra em vícios que nos anestesiam. Agora, nos minutos finais, eu quero te fazer um convite para uma autoanálise sem anestesia, sem verniz teórico, sem racionalização, sem desculpas. Porque a neurose da projeção é uma via de mão dupla. Você precisa se perguntar em qual dos dois lados da mesa você está sentado. Olha para dentro agora e responde para você mesmo o que você está tentando não ver na pessoa real que está do seu lado. Isso é para você que passa idealizando o outro, tá? Idealizar não é um ato de amor desmedido. Idealizar é, no fundo, uma forma elegante de controle, sabia? E é uma recusa infantil em aceitar que o outro é uma pessoa inteira. O outro tem as suas imperfeições, tem os seus limites, tem os seus dias ruins. E o outro é um universo que não gravita em torno das suas necessidades. O outro tem vontades. Você ama a pessoa ou ama a segurança do roteiro que você escreveu para essa pessoa? Quanto da sua frustração hoje vem do erro do outro e quanto vem do fato de que você se recusa a aceitar a realidade como ela se apresenta? Amar a fantasia é muito fácil porque a fantasia não te contradiz. Você evita acessar a verdade do outro. Porque ela vai totalmente contra o roteiro que você quer montar. A imagem que você quer apresentar para sua família. A imagem que você já escreveu dela, ao qual, sei lá, talvez você tenha desenhado aí um ser ideal que
vai ser a mãe dos seus filhos, o pai dos seus filhos. A vida não é assim. A fantasia não envelhece. A fantasia também não exige maturidade. O amor real começa justamente no ponto onde a sua ilusão morre. E você só consegue amar verdadeiramente alguém quando você se ama primeiro. Viver de ilusão, viver de fantasia, viver entorpecido, te diz tanto sobre a tua realidade, te diz tanto sobre uma vida não satisfeita, sobre uma vida não preenchida. Para você que se deixa se colocar no pedestal e que se molda para caber no pedestal, porque geralmente essas duas pessoas, a que passa idealizando a vida, idealizando o outro, e a pessoa que se deixa caber nessa idealização do outro, elas ficam juntas, elas se encontram, elas se complementam, de fato, né? Pessoas que não têm maturidade psíquica o suficiente, elas acabam se complementando porque uma supre a falta e o desejo do outro. Para quem tá do outro lado, a pergunta é: qual que é o preço que você tá pagando para manter o troféu de ser o parceiro perfeito, de ser o salvador, de ser a pessoa compreensiva? É extremamente sedutor ser admirado. Isso é um fato. É um banquete pro ego perceber que o outro nos coloca num lugar de perfeição, de escolha, de salvação. Só que esse pedestal é uma prisão disfarçada de trono. Para você continuar ali no alto, você precisa podar suas vontades, você precisa engolir as suas raivas, você precisa esconder as suas fraquezas e performar um personagem que não é seu. Quanto de você já foi apagado para que a projeção do outro não quebre? Até quando você vai aceitar a validação de alguém que só te ama enquanto você couber nessa gaiola que esse outro construiu para você? Ser amado por um personagem que você interpreta não vai curar sua solidão, não vai curar sua carência. Só vai alimentar a dor de saber que a sua essência continua invisível. Tanto quem idealiza quanto quem se deixa idealizar não tá fugindo exatamente da mesma coisa. Na verdade, estão fugindo da mesma coisa, né? Se a gente para pra... Se eu analisando um pouco mais a fundo, é muito... Os dois acabam fugindo da coragem do encontro real. Porque acaba fugindo do risco, da vulnerabilidade, para que haja-se um encontro de verdade. O encontro real exige a coragem de dizer: este sou eu, esse é o meu corpo, estes são os meus limites, esse é o meu desejo. Eu não vim ao mundo para consertar o seu passado e nem para ser resposta para os seus medos. E exige também a maturidade de você olhar para o outro e dizer: eu te vejo, não como o meu ideal, mas como você é. E a partir dessa realidade dura, imperfeita e, acima de tudo, livre, que eu escolho se eu fico ou se eu vou embora. Que nessa semana você tenha coragem de soltar as rédeas desse teatro. E mesmo que talvez seja tarde para ver isso, com o tempo a gente vai automatizando, a gente vai melhorando o nosso olhar, a gente vai calibrando aos pouquinhos. Eu espero que você tenha coragem de deixar que essas ilusões caiam. Que você deixe que as pessoas te vejam sem filtro e se dê ao luxo de enxergar as pessoas sem a sua névoa. A individuação não é um lugar de chegada onde tudo fica perfeito. É só o momento em que a gente finalmente decide parar de atuar e a gente começa de verdade a viver. Muito obrigada por ter dividido esse tempo. Eu respeito muito o seu tempo.
Agradeço muito por ter sustentado esse pensamento comigo hoje. Cuide bem da sua autonomia. Cuide bem de você, da sua individualidade. E tente ao máximo bancar o seu desejo. A gente fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Caso você queira uma análise comigo, eu vou deixar todos os links num só, tá? E você entra no link e daí você vai ver tanto o Clube do Livro, quanto o Projeto Prisma, quanto o canal do YouTube, quanto a análise. A análise é um formulário, tá? Eu entro em contato com você. Cuide-se. Fique bem. E até mais.